Mas eu vou fazer um resumo primeiro, porque eu sei que essa parte de condição necessária e suficiente, ela às vezes confunde o aluno. Então, foca no meu resumo, beleza? Entende bem o que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou te explicando. Decora isso para o teu concurso. Um dia antes da prova, olha isso, beleza? E aí você vai acertar. Veja só. Considere uma condicional. Uma condicional, gente, é o se então. Se, e, isso aqui é a primeira proposição, então, que. Vale ressaltar que a primeira parte do se então é o que está entre o se e o então, depois do se e antes do então. A segunda parte é tudo que está depois do então. Eu posso simbolizar dizendo simplesmente que P implica aqui. Beleza. Então dizemos que P é uma condição suficiente para que, ou seja, essa primeira proposição, que é o que está entre o se e o então, é a condição suficiente para que o que aconteça. E também dizemos que o que é condição necessária para P. Então vamos de novo. Se P, então que? P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Então, se eu digo a frase, se Douglas é professor de matemática, então Diogo é músico. Vamos circular as proposições. Douglas é professor de matemática, beleza? Isso aqui é o P. Diogo é músico, isso aqui é o Q. Beleza? Tranquilo, professor. Deixa eu só voltar aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, nesse caso, dizemos que Douglas ser professor de matemática é condição suficiente para Diogo ser músico. Douglas ser professor de matemática é a primeira proposição, é o P. Então, P é suficiente para que Q aconteça. Ou seja, Douglas ser professor de matemática é suficiente para que Diogo seja músico. Do mesmo modo, Diogo ser músico é necessário para que Douglas seja professor de matemática. Só isso, professor, só isso. A primeira parte é suficiente, a segunda parte é necessária. Lembre só disso e você vai acertar lá no teu concurso público. Isso é no se então. No se somente se é mais fácil ainda. Quando eu tenho a estrutura P, se somente se que, cuja simbologia é a dupla seta, aí eu digo que a primeira proposição é condição necessária e suficiente para a segunda, e vice-versa. Então, se eu digo Douglas é professor de matemática, se somente se Diogo é músico, Douglas ser professor de matemática é condição necessária e suficiente para Diogo ser músico. E Diogo ser músico é condição necessária e suficiente para Douglas ser professor de matemática. Ou seja, só preocupa quando eu estou diante do se então. Quando eu estou diante do se então, a primeira parte, que é o que está entre o se e o então, é a condição suficiente para que a segunda parte aconteça. Beleza? Tranquilo, professor. E a segunda parte, que é o que está depois do então, é necessário para que a primeira parte aconteça. Quando eu estou no se e somente se, aí as duas são condições necessárias e suficientes para a outra, ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos fazer duas questões sobre isso e eu volto com um resumo sobre tabela verdade. Ó, com relação à naturalidade dos brasileiros, assinale a alternativa logicamente correta. Veja só. Primeiro, ser brasileiro é condição necessária e suficiente para ser paulista. Galera, se tá necessário e suficiente ao mesmo tempo, você vai lembrar do se somente se. O que ele está dizendo nessa letra A é: se o cara é brasileiro, aliás, o cara é brasileiro, se somente se, esse cara é paulista. Isso é verdadeiro, galera? Quer dizer que se for brasileiro é paulista? Não, professor. Falso. Ser brasileiro não implica ser paulista. Ser paulista implica ser brasileiro. Se ele coloca assim, se é paulista, então, pode botar só a vírgula, tá? Eu vou escrever o nome então, é brasileiro. Tá certo, professor? Tá certo, galera. Ser paulista é condição suficiente, ó. A primeira parte é condição suficiente para que a segunda parte aconteça. Ser paulista é condição suficiente para ser brasileiro, mas não é necessário. Beleza? Entendi, professor. Tá. Vou apagar e vamos para a segunda parte. Professor, eu nunca tinha estudado esse assunto. Aprendi só com o resumo. Show de bola, gente. Graças a Deus. Espero que você gabarite aí o teu concurso. B.
Ser brasileiro é condição suficiente, mas não necessária para ser paranaense. Galera, para ser paranaense é necessário ser brasileiro. Falso. Até porque você pode escrever a frase: se é paranaense, então é brasileiro. Ser brasileiro é condição necessária. A segunda parte é necessária, não suficiente. Já está errado ali também. Ser paranaense é condição suficiente para ser brasileiro. Ali ele está fazendo confusão. Ele está dizendo que ser brasileiro é suficiente para ser paranaense. É condição suficiente. Não, ser brasileiro é condição necessária. A segunda parte. Beleza, professor. Ser carioca é condição suficiente e necessária. Necessária e suficiente para ser brasileiro. Galera, claro que é falso, senão a letra A é verdadeiro. Essa letra C, ele está dizendo assim, ó. Se o cara é carioca, é brasileiro. Se o cara é brasileiro, é carioca. Não, gente. Se é brasileiro, não necessariamente, ó, não necessariamente é carioca. Carioca é suficiente para ser brasileiro. O contrário, não. D. Ser baiano é condição suficiente, mas não é necessária para ser brasileiro. Linda e maravilhosa, galera. Ó. Se é baiano, se o cara é baiano, então é brasileiro. Se o cara é baiano, é brasileiro. Essa primeira condição aqui, não é a primeira, é a suficiente para que a segunda aconteça. Ser baiano é suficiente, mas não necessário para ser brasileiro. Para ser necessário ao mesmo tempo que suficiente, é no si somente si. Só seria verdade se a frase baiano se somente si for brasileiro fosse verdadeira. Claro que não é verdadeiro. Baiano se somente si é brasileiro? Não, galera. Se é baiano, é brasileiro. Se é brasileiro, não necessariamente é baiano. Beleza? E aqui, ser maranhense é condição necessária, mas não suficiente para ser brasileiro. É o contrário. Se é maranhense, ou seja, suficiente, então é brasileiro. Ser maranhense é condição suficiente, mas não necessária para ser brasileiro. De novo, a primeira parte do se então é suficiente para que a segunda aconteça. A segunda parte do se então é necessária para que a primeira aconteça. Tá bom. Questão de número 2, para a gente voltar para o resumo de tabela verdade. Analisando as proposições: P, praticar esporte; Q, ter saúde; R, desfrutar atividades ao ar livre. Considerando a sentença se que, tá bom? Essa seta é se então. Se que, então, P, que símbolo é esse V aí, professor? É o ou. R, ou seja, a frase é se, quem é o quê? O que é ter saúde física. Então, vou colocar assim: se ter saúde física, ou se tem saúde física, vou escrever do jeito que tá, beleza? Então, veja como fica fácil com esse resumo que a gente fez. Então, agora escreve a P, que é pratica esporte, praticar esportes, ou, beleza? Ou, R, desfrutar atividades ao ar livre. Veja só, novamente, uma questão de condição necessária e suficiente. Já sabe, a primeira parte, que é o que está entre o se e o então, é a condição suficiente para que a segunda parte aconteça. A segunda parte é condição necessária, tá bom? Para que a primeira aconteça. Fez esse esquema, você não vai errar. Letra A. Ter saúde e desfrutar. Não tem i aqui. Isso aqui é um ou. Já descarta. Letra B. Ter saúde física é necessário para praticar atividades, para praticar esportes ou desfrutar atividades ao ar livre. Galera, presta bem atenção. Ter saúde física é condição suficiente, não necessária. Já está falso. Letra C. Praticar esportes e. Não tem i, galera. Nem precisa se preocupar. Letra D, que é o gabarito. Olha como tá linda. Praticar esportes ou desfrutar atividades ao ar livre são necessários, ou seja, é condição necessária para ter saúde física. Lindo e maravilhoso. Entendi, professor. O que está entre o se e o então é condição suficiente para o que está após o então acontecer. O que está após o então é condição necessária para o que está entre o se e o então ocorrer.